Eu vou passar então a palavra ao deputado Marcelo Ramos como proponente, primeiro orador, e logicamente justificando a razão maior dessa nossa audiência. Bem, bom dia a todos e a todas. Eu quero primeiro agradecer o atendimento ao chamado que foi feito a vocês para discutir um tema que é tão importante. Parece ser importante só para a vida de vocês, que são estudantes de medicina, mas na verdade é um tema que tem como pano de fundo interesses maiores do povo do Estado do Amazonas e do povo brasileiro. Quero agradecer aqui a provocação do Diretório Acadêmico de Medicina. Então, logo foram publicadas algumas notícias relacionadas a essa campanha que uma senadora do Estado do Amazonas tem feito em relação à facilitação da revalidação dos diplomas de medicina. Eu fui procurado pelo Sebastião e por outros representantes do diretório pedindo que tomasse uma posição. Fiz um discurso na Assembleia, muitos de vocês acompanharam pela internet, e nós decidimos realizar essa audiência pública. Eu espero que nessa audiência pública nós possamos não só contextualizar os desafios e os porquês do surgimento dessa campanha de facilitação das revalidações, chegando ao discurso de alguns até de defesa de revalidação automática, de defesa de revalidação sem prova, e, segundo informações que eu recebi, não são informações oficiais ainda, inclusive já da discussão de um projeto, já que as universidades elas têm autonomia para decidir o seu mecanismo de revalidação, que tenta constituir dentro da Universidade do Estado do Amazonas uma revalidação feita não com prova, mas com um estágio remunerado dentro do Hospital Adriano Jorge, o que seria um absurdo. Os estudantes voltariam e receberiam para fazer a sua complementação curricular. Mas, portanto, eu espero que nós possamos aqui não só contextualizar esse problema, mas também apontar alternativas para algo que todos os deputados que estão aqui e que com certeza vocês reconhecem. A despeito do censo feito pelo Conselho Federal de Medicina indicar que não faltam médicos no nosso país, nós temos que reconhecer que há concentração de médicos nos grandes centros urbanos. E aí vamos ver quais são as alternativas e tentar apontar alternativas possíveis para essa maior descentralização. Alternativas que passam necessariamente por valorização da carreira e por valorização das condições de infraestrutura para o atendimento médico nos municípios do interior e nas periferias dos grandes centros urbanos do nosso país. Mas eu quero começar aqui contextualizando o que diz o artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 9.394. O artigo 48 ele diz: os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida pelo titular. E aí tem 3 parágrafos que disciplinam a forma dessa revalidação. Estou lendo esse dispositivo para que nós possamos entender que não existe revalidação só para estudante de medicina. Revalidação é uma regra para qualquer pessoa de qualquer curso que estude em qualquer lugar do mundo que não o país, que não o Brasil. Se um cidadão se formar em economia em Harvard, se ele se formar em direito na Sorbonne, quando voltar, ele vai ter que fazer prova de revalidação. Portanto, a revalidação não é uma regra para estudantes de medicina. A revalidação é uma regra para qualquer estudante que faça seu curso superior em qualquer país que não seja o Brasil. Então, primeiro isso, entender que a regra vale para todos os cursos. E se vale para todos os cursos, não é razoável que se apresentem propostas legislativas mudando a regra só do curso de medicina. Quem quiser debater regra de revalidação tem que debater regra de revalidação para todos, e não regra de revalidação especificamente para o curso de medicina. Portanto, eu inicio dizendo que as mudanças propostas, pelo que eu li, eu estou aqui com elas, vou deixar a cópia aqui para o Sebastião, elas são demagógicas e oportunistas. Demagógicas
tem canto nenhum. Agora, quando você vai para o exterior, você já sabe que quando voltar, vai ter que fazer uma prova para revalidar o seu diploma, e só depois dessa revalidação você vai poder exercer sua profissão. Aproveito aqui para desmistificar um discurso que tenta igualar a prova de revalidação com a prova da OAB. O movimento que defende a facilidade da revalidação diz o seguinte: não, então tem que ter uma prova para todos. Prova para todos é prova para o exercício. A prova da OAB não é uma prova para você ser bacharel em direito. A prova da OAB é uma prova para você ser advogado, para você exercer a profissão. Portanto, se o Conselho Federal de Medicina em algum momento decidir que fará uma prova para o exercício da profissão, isso não exclui a prova de revalidação. Quem fizer curso no estrangeiro vai ter que fazer a prova de revalidação, revalidar o seu diploma e depois fazer a prova do conselho, se um dia um conselho assim decidir. É importante deixar claro isso para desmistificar essa comparação boba e indevida com a prova da OAB. Dizer, não, se eu faço, todo mundo tem que fazer. Quero aqui usar, primeiro, é importante a gente entender e contextualizar por que esse movimento repentino. O curso de medicina não surgiu agora, os problemas de falta de médicos no interior do nosso estado não surgiram agora. No entanto, só agora apareceu um projeto de lei visando facilitar a revalidação. E é importante a gente contextualizar o porquê disso. A explicação disso é que existe hoje um convênio do governo brasileiro com a Escola Latino-Americana de Medicina, que é uma escola que funciona em Cuba. Nessa escola tem 500 estudantes brasileiros hoje cursando medicina. Esses 500 estudantes, todos foram indicados por partidos políticos ou movimentos sociais. Está próximo da formatura, da conclusão do curso dessa leva de 500 estudantes que estão lá. Por isso começa essa correria e esse esforço concentrado de facilitar a revalidação desses diplomas. E eu quero ler aqui dois projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, no Senado da República, que tratam da matéria. O primeiro projeto de lei é o projeto de lei número 399/2011, de autoria do senador Roberto Requião, do Paraná. O projeto de lei do senador Roberto Requião propõe criar um parágrafo 4º no artigo 48 da LDB, dizendo o seguinte: os diplomas de curso de graduação, mestrado ou doutorado, de reconhecida excelência acadêmica, expedido por instituições de educação superior estrangeira, poderão ter revalidação ou reconhecimento automático. O poder público divulgará periodicamente a lista dos cursos e instituições de que trata o parágrafo desse artigo. Portanto, o senador Roberto Requião diz que se houver uma universidade de reconhecida excelência acadêmica, não diz quais são os critérios para definir o que é reconhecida excelência acadêmica, o reconhecimento pode ser automático, sem qualquer prova, sem qualquer complementação curricular, sem qualquer outra medida. O interessante é que a regra proposta pelo senador Roberto Requião, ela supostamente é uma regra genérica, que serviria para todos os cursos. Ele não fala especificamente de medicina. No entanto, se você ler a justificativa do projeto, ela é toda fundamentada nos cursos de medicina. Portanto, é uma tentativa fraudulenta de autorizar a revalidação automática. E ele não dá nenhum critério por que seja curso de reconhecida excelência. E aí isso vai ser uma discricionalidade do governo junto com os conselhos. Isso é absurdamente perigoso. O outro projeto de lei que também está no Senado é o projeto de lei, e esse nós temos que nos preocupar mais por dois aspectos. Primeiro, porque é uma senadora do Amazonas. E segundo, porque esse projeto ele está acompanhado de um esforço da senadora junto ao governo do Estado de mudar regras do processo de revalidação da Universidade do Estado do Amazonas, que é sobre o que o governo do Estado pode interferir. Então, o projeto da senadora Vanessa Graviotti do Amazonas, ele é menos dissimulado do que o do senador Roberto Requião. Ele é um projeto de lei específico para a medicina.
diz: é facultado o exercício profissional por portador de diploma de curso de graduação em medicina, expedido por instituição de educação superior estrangeira, revalidado ou reconhecido de forma simplificada, nos termos do parágrafo 4º do artigo 48 da Lei 9.394, que é a LDB, mediante registro no Conselho Regional de Fiscalização do Exercício Profissional competente, atendidas as disposições contidas nessa lei. E aí vem o parágrafo único. O parágrafo único, que é importante uma reflexão nossa sobre isso, que diz: o poder público definirá os critérios, as condições e as regiões do território nacional em que será permitido o exercício dos profissionais a que se refere esse caput. Portanto, aprovado o projeto da senadora Vanessa, você terá alguns médicos que são meio médicos. São médicos que só podem atuar em determinadas áreas do território. O projeto da senadora é claramente ilegal, porque ele contraria o caput do próprio artigo 4º. Ela cria um parágrafo 4º, mas ela teria que alterar o caput, e ela não altera, porque o caput é claro: os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional. Isso está no caput do artigo 4º da LDB. Portanto, das duas, uma: ou o projeto dela é tem uma grande bobagem, uma grande distração, ou então, considerando que o parágrafo não pode contrariar o que diz o caput do artigo, é uma tentativa de usar um discurso que amarre esses méritos de trabalhar no interior e nas periferias das capitais, mas que no fundo todos eles poderão entrar com mandado de segurança com base no caput e atuar sem qualquer critério como médico, porque o caput é claro: revalidado o diploma, ele vale em todo o território nacional. Portanto, é uma proposta absolutamente descabida e oportunista por conta dos interesses desses grupos de estudantes que estão em Cuba, próximos a concluir o seu curso. Mas eu já vou concluindo aqui. Quero lembrar que o ministro da Saúde, pressionado por um movimento de senadores e de governadores, esteve em Cuba em novembro do ano passado, reuniu com esses estudantes de medicina que lá estão e comprometeu-se com eles de facilitar a matéria publicada no portal do Ministério da Saúde. Você pode ir lá no portal do Ministério da Saúde, ela diz: facilitar a validação dos diplomas dos estudantes de medicina de Cuba. Então, olha o que diz a matéria. Primeiro diz facilitar, segundo diz medicina, e terceiro diz de Cuba. Portanto, não é nenhuma regra para facilitar a validação de todos os cursos, nem mesmo uma regra para facilitar a validação de todos os estudantes de medicina estrangeiro. É uma regra para validar especificamente a validação dos diplomas dos estudantes de medicina de Cuba. Isso é o que está escrito no portal do Ministério. Por conta desse esforço feito de mobilização que levou o ministro em Cuba, o governo federal estabeleceu uma regra, um padrão de exame nacional, chamado Revalida, e aplicou o Revalida em novembro. Aplicou o Revalida em setembro e outubro. Dia 15 de outubro foi a segunda etapa do Revalida. O Revalida já foi uma tentativa do governo federal de facilitar a vida dos estudantes de medicina que se formaram no estrangeiro. O Revalida, já feito sob essa tentativa de facilitar, foram inscritos 628 portadores de diplomas estrangeiros e foram aprovados 2. 628 fizeram o Revalida, já esse exame de padrão nacional, e dois foram aprovados. Por fim, eu quero aqui talvez
muita coisa da crise que se instala hoje na saúde pública, em especial no interior do estado do Amazonas. Por fim, eu quero crer que, por tudo que eu li e procurei informar, que a luta progressista, que a luta avançada, que a luta de quem verdadeiramente está preocupado com as condições de saúde pública do povo do interior do estado do Amazonas e do povo das periferias dos grandes centros, não é a luta de facilitação dos diplomas ou até de validação automática dos diplomas, e sim, é a luta do que está aí contido no projeto de emenda constitucional que recebeu agora no mês de janeiro o parecer pela admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, que é a luta por transformar a carreira médica em carreira de Estado, que é a luta por transformar o médico como é o promotor, como é o juiz, fazendo um concurso público, iniciando a sua carreira pelo interior, com um salário nos patamares dos salários dos judiciários e